será que não? Que céu você espera ver? De todas cores e sabores, os amores dessas vidas, qual de todas você quis viver? Que céu você espera ver? Se na hora de ir embora suas mãos estão vazias, Frias. morte, Desencarne. partida. A maior certeza que temos da vida é seu término, pois tudo que tem um começo tem um fim. Será assim? Por maiores sejam nossas dúvidas sobre o pós-túmulo, uma certeza temos. Vamos morrer. E a morte muitas vezes se apresenta sem sutileza, tirando-nos entes queridos. Outras se apresentam vagarosamente, possibilitando-nos a despedida. Mas em ambos os casos, quantos sentimentos ela nos traz? Medo, Dor, tristeza, angústia, ausência, lembranças. saudade. Mas por que é assim? Por que precisamos passar por esses momentos? Tento imaginar por onde andará, pra onde você for. Compreende a flutuar, entrando com o vento de pegar. Talvez possa estar levando com ar, cantando com ar, flores de outro lugar, beleza que encanta o olhar. Com teus pés descalços, vi nuvens de algodão, pintar arco-íris, se tem pincel na mão, que a beleza que nos deixa na lembrança seja a mesma que encontres no céu. No peito ainda guardo tua esperança, teu amor e tua fé, que a beleza que nos deixa na lembrança seja a mesma que encontres no céu. Sei que as flores que rodeiam sua dança são bem mais belas que as cobertas pelo véu. À noite segue em sonhos, rumando a ti encontro toda a beleza que não dá pra imaginar. Morte, lembranças, quanta vida a vida deixou para trás. Momentos felizes, lembranças. Mas, ao morrermos, para onde vamos? Continuaremos existindo ou não? Ser ou não ser? O tudo ou nada? Para tentar resolver essas dúvidas, a humanidade foi criando ao longo da história várias alternativas que poderiam nos trazer respostas a respeito dessas questões.
A primeira delas, o materialismo, onde tudo se restringe apenas ao mundo material, de tal forma que a morte significa exatamente o fim. Zero. Mas será assim? Qual a razão da vida? E por que existimos? E tudo foi obra do acaso e simplesmente vivemos uma existência sem sentido para daqui a pouco deixar de existir? Uma outra alternativa diz que há sim um ser criador supremo, Deus, mas que ele se confunde com a própria criação. É a doutrina do panteísmo. De tal forma que cada um de nós somos individualidades dessa faculdade divina. E ao morrermos, voltamos a fazer parte do todo, como se uma gota se perdesse no meio do oceano, perdendo a nossa individualidade. Será assim? As consequências são as mesmas do materialismo, pois que não arcaremos com nenhuma responsabilidade sobre os atos que praticamos aqui na Terra. Também não faz sentido a vida sob esta ótica. Uma outra corrente filosófica, chamada de deísmo, diz que existe sim um Deus criador, independentemente da sua obra de criação, mas que Deus, ao criar o universo, o mundo, as coisas, os planetas, os seres humanos, simplesmente criou e deixou que as coisas fluíssem ao seu bel prazer, pelas leis naturais da própria matéria, não manifestando ele nenhuma intervenção divina, nenhuma providência sobre todos nós. Uma outra corrente, talvez uma das mais difundidas por todo o planeta, e que na verdade reúne diversos segmentos religiosos, é aquela que diz que sim, existe um Deus criador, independentemente da sua obra, e que todos nós, seus filhos, somos de fato seres espirituais momentaneamente materializados no mundo físico, mas que ao morrermos teremos o nosso destino fatalmente ligado a tudo aquilo que fizemos aqui na Terra, de tal modo que aqueles que se empenharam pelo bem, pelo amor, pela prática da caridade, seguiram os princípios das grandes lideranças religiosas, conduzindo a Deus, esses mereceriam um céu de plenitudes e beatitudes. E aqueles que não conseguiram ter essa conduta, esse comportamento, fatalmente são destinados a um lugar de sofrimento, onde irão permanecer ali por todo sempre, sob as labaredas de um inferno. Mas será assim? Afinal, o que são o céu e o inferno? Roberto era um jovem e que adorava o blues. Pelos conceitos da sua religião, ele acreditava que, ao morrer, ele iria para o céu. E este céu seria como um lindo gramado verde estendido a seus pés. Logo acima, um céu de anil celeste, uma abóbora reluzente, no topo da sua cabeça, por onde bailava um revoado de andorinhas no ar. Logo à frente, nesse céu, um lago de águas cristalinas, delicioso, reduto de peixes, patinhos. E neste cenário paradisíaco, ele perpetuaria com seu blues por toda a eternidade. Mas no belo dia, Roberto morre. E ao acordar, vestia uma túnica branca, de um tecido delicado, de um branco que ofuscava os olhos. E ao acordar, ao abrir os olhos, o que ele encontrou? Ele avistou aos seus pés aquele tapete verde, aquele gramado que tanto sonhava. Aquele verde
balançando com o vento aquelas flores delicadas. Acima, aquele céu, aquele azul brilhante, lindo céu, aquela revoada de andorinhas bailando, dançando sobre sua cabeça. À sua frente, aquele lago de águas cristalinas, que lago maravilhoso. Dentro dele, peixinhos, patinhos. E ali nesse cenário paradisíaco, ele continuou tocando por todo o primeiro ano. E assim continuou no seu segundo ano, tocando para o lindo gramado verde estendido aos seus pés. Aquele céu que continuava azul, mesmo lindo. Aquela revoada de andorinhas bailando, revoadas, dançando. O laguinho à sua frente, tão lindo, maravilhoso, vontade de pular, se esbaldar. Os peixinhos bailando, os patinhos. E assim continuou para o terceiro ano, incansavelmente, com seu blues por toda a eternidade. É apenas o terceiro ano, para o gramado, para o céu azul, para a revoada de andorinhas, o laguinho, os patinhos, os peixinhos. Que maravilhoso cenário paradisíaco. E assim continuou para o quarto ano, incansavelmente, para o gramado. Vamos lá, é para toda a eternidade, para o céu azul, lindo céu, revoada de andorinhas, não cansem, vamos dançando, bailando, laguinho, continuando, peixinhos, patinhos. E de repente, Roberto avistou um homem, ou melhor, um homem não, um anjo. E aí ele então o disse: Você é um anjo? Sim. Eu gostaria de saber, tem alguma coisa errada que não está certa. Eu estou aqui há mais de 4 anos tocando meu blues para saudar as maravilhas deste paraíso. Mas tem alguma coisa que eu não estou entendendo. Eu gostaria de ir lá em outro lugar, lá embaixo. Lá embaixo, então, esse povo aqui todo sentado, aqui, sabe? Lá embaixo. Levar a minha música para ajudar os nossos irmãos necessitados que estão lá. lá embaixo? Isso! Onde? No inferno. Você quer ir no inferno? Isso! Irmão, onde você acha que o senhor está? Responder, achei que após a morte no céu nós ia viver. Agora tu me diz que no inferno ele estava e baralhou minha mente, não tô entendendo nada. Olê, 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 olá. Se eu morro neste mundo, onde é que eu vou parar? Olê. Se a karma Manuel não se afoba, meu querido. Meu nome é Antônio e eu também estou perdido. Mas na minha cachola tem umas coisas que eu me além de um tal de espiritismo no livro que eu tava lendo. Foi nele que eu li sobre a vida após a morte e que a felicidade não é uma questão de sorte. E é causado pelos feitos que fizemos. O efeito é a causa dos males que nós sofremos. Galero! Quando eu cheguei aqui, a delícia aconteceu. Foi quando eu vi chegar um anjo que me falou: Você morreu
Foi um anjo que lhe falou, oh Manuel, você morreu. Eu pensei que era pão e que ia morar no céu, mas acordar eu me sentei no tribunal feito réu. Ao acordar, ele sentiu-se no tribunal feito réu. Nunca fiz mal pra ninguém, mas também não fiz o bem. Nunca fez mal pra ninguém, mas também não fez o bem. Nham, 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 nham. Ah, mas isso o CPBF explica. Lá no CPBF está escrito bem certinho que não fazer o bem é a mesma coisa que fazer o mal também. Lá no CPBF diz tudo, diz que Deus é justo, tudo é bem. Tudo tem explicação no CPBF. Volta. Que história é essa de CPBF? Não conheço, não. Conheço CPF, RG, DH, agora esse CPBF, não conheço, não. CPVF, Código Penal da Vida Futura. Olha esse livro que te falei, que fala tudo do céu do inferno, de como Deus aplica a lei, e o sofrimento não é eterno. Mas escute bem, ó Manuel, o sofrimento não é em vão. E se a Deus foste fiel, verás que a dor não é punição. Mas veja bem, e o que tu passa tá na medida do que tu fez. Felicidade não é de graça, pode tentar mais uma vez. A correção de um erro feito, a exigência da evolução pode ser feita nesse momento ou em outra reencarnação. Reencarnação, reencarnação, reencarnação. Olé. Só a reencarnação explica a justiça divina. Não fossem as vidas sucessivas, como explicar as diferenças e os destinos? Como justificar a bondade de Deus? O princípio da reencarnação dá certeza ao futuro e sentido à vida. E mais, segundo o Espiritismo, o princípio inteligente é o espírito. Ele já existia antes do nascimento do corpo e sobrevive com a morte. Todos os espíritos têm o mesmo ponto de partida, são criados simples e ignorantes e estão destinados ao progresso. Não existem criaturas privilegiadas que nasceram perfeitas. Os anjos são seres que chegaram à perfeição, começaram do zero e evoluíram. Também não existem espíritos maus. Os demônios nada mais são que os espíritos em seus primeiros degraus na escada evolutiva. E os espíritos progridem de acordo com o seu livre arbítrio, o trabalho realizado e a sua boa vontade. A vida na Terra é temporária. O corpo é uma vestimenta que o espírito usa durante a vida material. A morte é simplesmente um despir-se desta roupa. Como uma só existência corporal é insuficiente para o espírito, então ele retoma outros corpos tantas vezes quantas forem necessárias. E assim, a cada nova encarnação, o espírito traz consigo todo o progresso conquistado nas vidas passadas e também na vida espiritual. E esse processo é chamado de reencarnação. Já
você faz aqui, de onde vem pra onde vai. E se estamos aqui, vamos todos nos unir para um mundo melhor e amar. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a amar. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. A vida é como se fosse uma viagem de trem, com suas estações, mudanças de percurso, seus acidentes. Ao nascer, entramos em um trem e nos encontramos com nossos pais. Acreditamos que eles sempre viajam conosco, mas eles descem em alguma estação e continuamos a sós em nossa viagem. Outras pessoas também pegarão esse trem e nos serão significativas. Nossos irmãos, amigos, parentes e até mesmo o amor de nossa vida. Muitos descerão e deixarão um vazio permanente. Outros descerão e nem daremos conta que deixaram seus assentos. Essa viagem estará repleta de alegrias, tristezas, fantasias, encontros e despedidas. O êxito consiste em ter uma boa relação com todos os passageiros, dando o melhor de nós. A maior dúvida de todos é quando desceremos. Por isso devemos viver da melhor maneira. Amar, perdoar e oferecer o melhor de nós. Assim, quando chegar o nosso momento de desembarcar e o nosso assento estiver vazio, deixaremos bonitas lembranças aos que continuam percorrendo no trem da vida. A vida é uma viagem de trem, passamos por várias estações, mas quando ama também, na longa viagem do trem, a nossa bagagem contém o que nasce dos corações, mas quando partimos pra além, na saudade deixamos alguém. Quem se deixa levar sabe que o amor virá te encontrar. Vem
pela brisa matinal. Estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul. E nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco, na linha remota, indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: Já se foi. terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz de levar ao ponto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas o perdemos de vista, mas ele continua o mesmo. E assim, no exato instante em que alguém diz: Já se foi. mais além, alguém dirá: Lá vem o veleiro! assim é a morte. Quando observamos o veleiro sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos: Já se foi. terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. E suas conquistas continuam intactas, da mesma forma de quando estava ao nosso lado. Afinal, nada se perde e conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Se perde, é claro, o corpo físico, que não mais necessita do outro lado. E é assim que no mesmo instante em que dizemos Já se foi. no mais além, outro alguém dirá feliz. Está chegando. Chegou ao destino, carregando consigo todas as aquisições feitas durante a viagem terrena. A vida jamais interrompe e nem oferece mudanças exteriores, pois a natureza não dá saltos. Cada um leva a sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por se desfazer de tudo aquilo que julga desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, idas e vindas. Um dia deixamos a pátria espiritual rumo ao mundo material, uma jornada terrena de aprendizado. Outro, partimos daqui de retorno ao verdadeiro lar, num constante ir e vir, como viajores da imortalidade que somos todos nós. Ondas na vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar.
É uma alegria muito grande estar aqui hoje, nessa noite com vocês. A gente agradece primeiramente a presença de todos que estão aqui. Primeiramente eu queria agradecer e apresentar a equipe para vocês conhecerem. Aqui ao meu lado está João, JB, como Davi. Luísa. Pedro. Rogério. e eu sou o Gustavo. Não tinha falado nenhum. A gente faz parte do Núcleo Espírita de Artes, o NEA. Estamos começando hoje uma semana de comemorações do nosso aniversário, que vai ser amanhã, né? O aniversário do NEA. E é muito simbólico para nós, é uma gratidão muito grande começar por aqui. Porque o NEA nasceu aqui. Ele cresceu aqui. 26 anos nessa casa. A gente está há 10 anos apenas na nova sede, que é aqui perto também, na frente do Instituto. Então a gente agradece muito, é sempre bom voltar aqui, é sempre bom estar aqui, a gente está sempre conectado. E enfim, novamente agradecendo mais uma vez. Aos que quiserem conhecer mais do trabalho do NEA, a gente tem as redes sociais, site, Facebook, Instagram. Instagram para ser mais fácil, né? O pessoal já conhece muito mais. NEARTES_NEA é o nosso Instagram, ou pode entrar em contato com a gente, com alguém que a gente conhece, para saber mais dos trabalhos. Se quiser fazer parte também, estamos aí. Agradecemos mais uma vez a oportunidade, o convite da casa e queremos desejar uma ótima noite para todos vocês.